Eu confesso que realmente me envolvi por causa do uso de entorpecentes. Comecei a sair todas as noites para baladas e a cheirar cocaína com os amigos. Com isso, minha dívida só aumentava, especialmente com os traficantes. Eu tive que começar a fazer favores, como passar cocaína nas baladas enquanto também usava. Quando me dei conta, estava com uma dívida muito grande com os traficantes, embora essa dívida não chegasse nem perto dos R$ 850 mil que desviei. Mas fui pressionado pelos traficantes que conheciam a minha vida e do meu pai. Enfim, fiquei numa sinuca de bico e não tive outra saída. Agora nós vamos passar todos os detalhes de um caso de investigação de desvio financeiro em uma grande empresa do setor farmacêutico. Eu sou Mário Júnior, sejam muito bem-vindos ao Dissimulados. Eu sou o Nilson e participei com o Mário dessa investigação. As histórias contadas neste podcast são baseadas em eventos reais. No entanto, para proteger a privacidade e a confidencialidade dos envolvidos, os nomes dos indivíduos e das empresas foram alterados. Qualquer semelhança com pessoas ou entidades reais é mera coincidência. Mas, antes da gente entrar no detalhe da investigação, eu tenho uma novidade para vocês. Vocês podem seguir a gente no Instagram, no Spotify, no YouTube para observar as nossas histórias, mas agora tem um livro. E o livro, o Dissimulados, ele conta no detalhe a história completa, porque aqui nos episódios vocês veem trechos de 30, 40, 50 minutos. Agora o livro vai ter a história completa, então vocês vão poder saborear essas histórias maravilhosas e entender de fato o que passou na cabeça do fraudador, do assediador e os passos que a gente seguiu para fazer a entrevista. Então não perca essa oportunidade de ter acesso ao livro, beleza? Então vamos lá, Nilson, vamos agora para o nosso caso. Então, o nosso caso é na indústria farmacêutica e quem procurou a gente foi o Sérgio, que era o diretor de compliance. Lembrando, mais uma vez, que todos os nomes que a gente menciona aqui são nomes fictícios. Mas o Sérgio era um diretor de compliance dessa indústria farmacêutica que conhecia a gente também há bastante tempo. E ele acreditava muito, mas muito mesmo, no trabalho da entrevista investigativa, porque a gente já tinha trabalhado junto numa outra empresa e também eu já tinha prestado serviço para ele em outras organizações. Então ele confiava muito na capacidade da gente conduzir o processo de entrevista, obter as informações até chegar na verdade e nas confissões. E dessa vez não foi diferente. Só que dessa vez o Sérgio chegou com aquela postura, olha, tenho mais um caso para vocês e esse caso está fácil. E quando o cara diz que o caso está fácil, Nilson, o que acontece, Nilson? Pois é, né? Parece, mas não é, né? Parece, mas não é. Enfim, mas chegou uma... Você vai detalhar, é óbvio, né? Mas chegou aí uma denúncia bem com base, né? Que o denunciante, inclusive, fez depois de algum tempo. Enfim, tinha bastante detalhes, né? Então, por isso, ele achou que estava fácil, Que né? estava fácil. E, na realidade, né, é aquele negócio... Quando a gente faz investigação, a gente sempre encontra novidades. E na entrevista, então, cada vez mais novidades. Mas ele veio com aquela posição, essa tá fácil porque a gente já sabe os possíveis funcionários envolvidos, são só 3 funcionários que trabalham com essa questão dos pagamentos, a gente já tem o nome de algumas empresas, então tá melzinho na chupeta. E a gente, muito sempre cuidadoso e criterioso, a gente ouviu e falou, olha, mas... Apesar de você achar que está muito fácil, está tranquilo, a gente precisa seguir alguns passos para ter certeza que vai chegar no resultado correto e não vai cometer nenhum tipo de injustiça. Que o nosso maior medo, como a gente sempre fala, é cometer uma injustiça com alguma pessoa que não está envolvida. Então, a gente conseguiu, nesse momento, delimitar a situação. E aí, como o Nilson disse, a denúncia ela falava que existiam empresas que estavam recebendo pagamentos da indústria, que é o nosso cliente, que eram pagamentos indevidos. E indevidos por quê? Porque eram empresas que não tinham nada a ver com o ramo de atuação. Eram prestadores de serviços que não tinham nenhum tipo de relação ou não tinham nenhum tipo de relação. E aí o denunciante, que era um denunciante identificado, que era uma coisa muito bacana a esse ponto, que era o Laércio, ele passou uma série de detalhes que eram fáceis da gente comprovar e verificar a credibilidade. E aí o primeiro passo foi fazer a análise da denúncia, a análise científica de conteúdo que a gente sugeriu. Só que o Nilson, muito esperto que é, enquanto eu estava fazendo a análise científica mesmo, o Nilson estava lá lendo o tempo inteiro. E aí, Nilson, o que te chamou a atenção na denúncia?
Algumas coisas, né, Mário? A primeira que você já falou, né, que foi uma denúncia que veio nominal, né, ou seja, a maioria não é, né? E lendo essa denúncia, ficou claro também que ele evidenciava dois outros denunciados, né? E uma das pessoas, que a gente daqui a pouco vai detalhar aí, ela parecia protegida nessa denúncia, né? Então, foi isso que chamou a atenção inicialmente na análise aí dessa denúncia, né? O que o Nilson está querendo dizer é que, na percepção dele, ele percebeu que o denunciante estava muito mais preocupado em preservar a Joana e talvez direcionando para o Fernando e para o Roberto, que eram os outros dois denunciados. O que, por si só, não é uma informação relevante, mas a gente sempre leva em consideração essa capacidade das pessoas da nossa equipe de maneira empírica trazer algumas constatações. Porque do lado tem a Sandra fazendo a parte técnica, tem o Caio fazendo a parte técnica de analisar a credibilidade da denúncia por meio de uma técnica. E do outro lado, nesse momento, teve o Nilson que leu, releu 2, 3, 4, 5 vezes a denúncia e trouxe essa informação de maneira empírica que ajudou a gente também a estabelecer alguns caminhos e ter algumas percepções. Então, a denúncia que o Laércio fez foi uma denúncia que passou por todos os testes de credibilidade. Então, a estrutura estava muito bem definida, a introdução, desenvolvimento e conclusão. Ele usou muito o eu mais o verbo no passado, que significa comprometimento com aquilo que ele está dizendo. Os sentimentos eram sentimentos de revolta, de indignação, porque a gente precisava, de fato, entender se aquilo era uma denúncia por questões éticas, por princípios, ou era uma denúncia para prejudicar as outras pessoas. Então, denúncias que têm valores morais, que têm a indignação, geralmente são denúncias que indicam maior valor moral, indicam maior grau de credibilidade. E aí ele indicou que ele achava que aquelas situações poderiam estar sendo operacionalizadas pelos aqueles 3 funcionários, protegendo 2, como o Nilson falou, e também ele indicou o nome de algumas empresas, ou seja, tinha um caminho para a gente seguir, para a gente analisar. E aí o próximo passo, a gente conversou com o Sérgio e disse para o Sérgio, agora o próximo passo, a denúncia passou. E como o denunciante é identificado, não vamos perder a oportunidade de falar com o denunciante e talvez ter mais informações ainda, né, Nilson? Exatamente. E aí, enfim, aí a gente foi para a conversa com o denunciante, com o Laércio, né? E aí nessa conversa ficou confirmado, ficou claro realmente as informações que ele descreveu ali na denúncia, né? Que aí você pode detalhar um pouco mais, né? Verdade. E aí, vamos falar um pouco do Laércio. O Laércio era o contador da empresa. O trabalho dele não era ficar procurando fraude, não era ficar procurando alguma coisa estranha. O negócio dele era fazer conciliações, ou seja, ver se os pagamentos que foram programados, de fato, foram realizados pela empresa. E ele dava baixa nesses pagamentos. Mas aí algo chamou a atenção dele. Inicialmente foi um fornecedor que ele viu que tinha algo estranho, porque ele não conseguia... Primeiro, nunca tinha visto um pagamento para aquele fornecedor e depois ele não encontrava nenhum tipo de relação com aquele fornecedor que ele poderia ter com a empresa farmacêutica, com o nosso cliente. Então, isso chamou a atenção dele. E isso aconteceu, o Laércio falou, olha, isso aconteceu há mais ou menos 3, 4 meses que apareceu esse primeiro indício para mim que me chamou a atenção. Aí depois o Laércio ele falou, olha, não tem nada a ver com a Sociva, que é o nome fantasia que a gente está dando para esse cliente, mas ele continuou preocupado com a situação. E ele continuou o quê? Continuou buscando e verificando e fazendo a conciliação desses pagamentos. E aí ele teve uma surpresa, né, Nilson? Exatamente. Ele inclusive comentou, né, que, enfim, não era a área dele, ele era da contabilidade, ele não era de auditoria e tal, né? Mas ele achou realmente estranho essas informações e aí ele trouxe para a gente essas... demorou esse período que ele comentou, né, para realmente ter base ali na denúncia, e aí ele trouxe essa informação na entrevista, né? E aí o que aconteceu? Ele teve o primeiro indício 3, 4 meses, né, antes de fazer a denúncia. E aí ele foi fazendo o trabalho de investigação em si. Ou seja, eu vou começar a olhar no próximo mês, fazer essas conciliações para tentar identificar se tem mais alguma coisa estranha. E nisso, no mês seguinte, ele achou mais um. E no final do terceiro mês, ele achou 20 e poucos, mais ou menos 20 e poucos fornecedores
que ele não conseguia encontrar nenhum tipo de relação, que nunca tinham prestado nenhum tipo de serviço e que não tinham relação nenhuma com a empresa. E um valor farmacêutica, né? Da área farmacêutica. Não eram prestadores da área farmacêutica. Né? Não eram prestadores da área farmacêutica de outras empresas. E o valor aproximado disso que ele falou era um valor de 850 mil. E aí ele falou, então, eu ainda esperei mais um pouco porque eu estava inseguro, e aí ele decidiu fazer a denúncia, né, Nilson? Exatamente. Então o que chamou a atenção foram esses 2 pontos, né, principais. Primeiro, os prestadores não tinham relação, nem com a empresa em si, nem com a área, né, com o ramo de atuação deles. E segundo, esse valor exorbitante, né? Esse valor exorbitante, ele falou para a gente que eram... todos os pagamentos eram pagamentos pequenos, mas que somados, né? Exatamente. Então, é isso, né? Eram vários pagamentos pequenos, e aí na somatória ele chegou a esse 850 mil reais, e aí realmente ele teve que trazer essa informação, né? E agora, a gente decidiu então falar com o Sérgio para justamente mostrar, né, Nilson, em que passo estava a investigação depois de analisar a credibilidade da denúncia e fazer a entrevista com o Laércio. E a gente conversou com ele, para o Sérgio, e mostrou que, de fato, tinham indícios fortes de veracidade, né? Tanto na entrevista quanto na análise que a gente já tinha feito da denúncia, mas que, apesar dos indícios de credibilidade, a gente só tinha o nome de fornecedores que receberam possíveis pagamentos indevidos e tinha a suspeita de 3 funcionários, mas que o próprio Laércio ele não conseguia dizer com todas as palavras que desconfiava mais de um ou de outro ou que tinha conseguido alguma prova e evidência. Então, a próxima estratégia que a gente pensou, a gente precisa, de alguma forma, identificar quem fez esses pagamentos. Eu vou olhar o sistema, eu vou olhar o computador, eu vou olhar o usuário, o sistema, vou ver quanto aconteceu, e aí a gente partiu para analisar o sistema de pagamentos, né, Nilson? Exatamente. E aí a gente se deparou com o primeiro problema, né? Ao analisar lá as informações do sistema, a gente identificou que não tinha rastreabilidade, não tinha log, não tinha detalhamento, né, das coisas. Então, a gente percebeu que eles não tinham um processo estruturado, né? Mais para frente a gente detalhar, mas os usuários eram compartilhados, então assim, era impossível identificar quem tinha feito aqueles pagamentos no primeiro momento. Né? Ou seja, o que o Nilson está falando é um cenário de encontrar uma agulha agulha no palheiro, que se fala, agulha no palheiro. Exato. Ou seja, a gente não conseguia saber, apesar de ter 20 e poucos pagamentos indevidos, a gente não conseguia identificar quem foi o responsável. E aí a gente tinha que, de alguma forma, ter essa informação, porque nem pela permissão, o acesso do diretor, do gerente da área, tinha esse acesso. E aí o Nilson teve a ideia de, poxa, então por que a gente não pede a base, né, Nilson? Exatamente, foi uma das etapas, né? Que foi solicitar, então, a base do sistema para a empresa que desenvolveu esse sistema, para ver se a gente conseguia, numa camada mais funda lá da plataforma, do sistema deles, encontrar essas informações. Só que isso não era fácil, né? Não. E levava tempo. Exatamente. Isso, então, a gente pediu isso, mas isso demorou. E aí, enquanto isso, a gente fez outras coisas, né? Então, a gente tentou a análise das máquinas, né? Da máquina. E aí, lá também a gente não conseguiu muita informação, porque, de novo, os acessos eram compartilhados. Então, todo mundo acessava a máquina de todo mundo e todo mundo tinha usuário de todo mundo. Então, assim, era impossível você identificar quem estava ali naquela máquina, naquele horário, fazendo tal coisa, né? Agora, pense você numa situação ruim. Uma empresa do setor farmacêutico, uma indústria enorme, em que ela tinha um sistema de pagamentos que a gente não conseguia saber quem fez um pagamento de maneira rápida e imediata. Que você tinha que pedir para quem desenvolveu o sistema para levantar essa informação, levantar essa base e depois trazer para a gente ter esse acesso. Ou seja, uma coisa muito fora da realidade, porque acaba gerando uma porta para aquelas pessoas mal intencionadas que sabem que isso acontece para cometer fraude. E aí foi o que o Nilson falou, a gente pediu, não a gente, mas por intermédio do gerente financeiro, diretor, eles pediram a base e aí eles deram um prazo de 10 dias, alguma coisa assim, para a gente receber essa base ali. Ela veio mais tarde, a gente vai falar como que aconteceu. Mas demorou um tempo. E a gente não podia ficar parado. E nessa de não poder ficar parado foi o que o Nilson falou. A gente decidiu, junto com o Sérgio, em fazer a cópia das máquinas dos 3 funcionários e instalar o monitoramento. Mas aí o Nilson vai contar como é que ele foi fazer
essa cópia das máquinas e instalar o monitoramento. Tinha alguns facilitadores, porque eram desktops, ficavam à noite, né, Nilson? Exatamente. Esse tipo de trabalho normalmente é feito fora do horário de expediente, né? Então, a gente trabalha normalmente à noite ou final de semana. Porque nesse caso, como você comentou, era desktop. Então, depois do horário de expediente, você tem acesso a esses equipamentos de uma forma mais tranquila, né? Eu acho que a gente sempre fala, né, nas gravações e tal, eu acho que é legal comentar que esse tipo de análise só pode ser feito em dispositivo, em sistemas corporativos, né? A gente nunca pode acessar nem máquina, nem celular, nem e-mail pessoal, enfim, de nenhuma pessoa, né? Então, é bom deixar isso claro. Mas aí, então, a cópia foi bem tranquila, né? A gente conseguiu com o pessoal de TI lá, depois do horário, fazer a cópia dos equipamentos, instalar o monitoramento, né? Para aí a gente começar a fazer essas análises, enquanto não voltava lá a base do financeiro, que era uma coisa que a gente estava esperando, para ver se conseguia a informação de quem realmente fez aqueles pagamentos, né? E aí, o que acontece? Geralmente, você tem que lidar com a situação dos funcionários suspeitos, não ter o desktop, ter um computador, um laptop que eles levam para casa, tudo. E aí você precisa, não só nessa situação, mas como na situação que o Nilson acabou de falar, você precisa ter alguém de fato de confiança da área de tecnologia para ajudar você nesse processo da cópia e da instalação do monitoramento. Porque o pessoal de TI é que tem acesso aos usuários de administrador, às senhas, a questão do firewall, né, Nilson? Exatamente, porque isso não é tão simples quanto parece, né? Então, por exemplo, no caso de notebook, quando a pessoa leva e tal, normalmente a gente fala que precisa criar uma janela de manutenção, né? Que é o que é utilizado aí na área técnica. Então, enfim, ou esse notebook vai ter que ficar para alguma atualização, ou alguma atualização de antivírus, ou de sistema, ou em algumas situações até se gera um problema na máquina para deixar no suporte para a gente conseguir fazer essas instalações e essas cópias, né? E precisa, sim, normalmente da pessoa de TI, por quê? Porque a gente precisa de um usuário administrador, né? O que é um usuário administrador? É um usuário com poderes de instalações na máquina, né? Na maioria das corporações, os usuários eles não são administradores, são usuários locais por questões de segurança, né? E aí a gente precisa desse facilitador, que é essa pessoa de TI, e a gente precisa ter certeza que essa pessoa vai nos ajudar e não atrapalhar, né? Porque a gente tem o risco das de pessoas vazar a serem... informação. Exatamente, das pessoas serem avisadas, enfim, e aí a gente corre o risco de perder todo o trabalho, né? Então, nesse caso, foi relativamente mais fácil para o Nilson fazer esse trabalho, porque as máquinas ficavam na empresa. Então, o Nilson, juntamente com o Deco, que é um dos especialistas forenses nossos, foram lá, na calada da noite, depois do expediente, fez a cópia e instalou o monitoramento na máquina dos 3 funcionários, né? E aí, dessa cópia e do monitoramento, surtiu algum resultado, Nilson? Pois é, né? A gente normalmente acha que com isso vai achar todas as informações lá, né? Mas nesse caso especificamente não. A gente se frustrou mesmo porque a gente analisou as informações das máquinas, a gente instalou o monitoramento, monitorou algumas semanas e nada, não apareceu nenhuma informação, né? Nenhuma. Mas o Nilson, como ele é persistente, ele é brasileiro, não desiste nunca. Ele falou, não, eu vou continuar monitorando, eu vou ficar olhando, porque a gente tem que encontrar alguma coisa. Mas mesmo assim, não encontrou nada, né, Nilson? Não encontramos. Aí a gente teve uma ideia, combinado com o cliente, óbvio, né, de criar uma isca, né, para o pagamento de fornecedores. Então a gente combinou com ele para congelar os pagamentos, né, por um período, para ver se a gente ia conseguir alguma interação ou não, tanto dos fornecedores normais, né, e desses fornecedores que a princípio não eram fornecedores realmente da empresa, né? E aí, uma coisa que foi muito interessante, quando você coloca essa isca, que é justamente bloquear o pagamento dos fornecedores da empresa por 10, 15 dias, você, como o Nilson falou, você espera que alguém se manifeste, meu pagamento, eu preciso receber tal. Só que nessa situação foi até um complicador para a gente, porque nem os fornecedores normais e nem os fornecedores envolvidos na fraude deram algum tipo de resposta, de reclamação. Então isso também chamou a atenção. Será que esses fornecedores que a gente acha que é normal também estão envolvidos? Mas enfim, a gente tinha que de alguma forma encontrar alternativas para a gente conseguir seguir em frente com a investigação. E aí
a gente pensou numa outra possibilidade, que a gente estava fazendo as coisas em paralelo, né? Então, a análise do sistema já começou com a cópia e o monitoramento, e a gente decidiu fazer a pesquisa dessas empresas, desses fornecedores que estavam cometendo a fraude. E aí o Nilson, junto com a Sandra, né? A Sandra operacionalizou essa pesquisa e trouxe o que de informação, Nilson? Pois é, também nada, né? É impressionante. Isso é porque o cliente achava que estava fácil, né? Não, está fácil. Mas, enfim, essas pesquisas também não trouxeram nada, enfim, trouxeram pessoas normais como sócia. A única coisa que chamou a atenção é que eram empresas novas, né? Empresas com abertura recente, menos de 2 anos, se eu não me engano. Então, uma coisa que chamou um pouco a atenção, né? A gente imagina que fornecedor da área ali de farmacêutica são empresas mais antigas e tal, né? Foi a única coisa, único ponto de atenção, mas nada que resolvesse o problema, né? Ou seja, até agora a gente estava num mato sem cachorro. Total. A pesquisa trouxe o que o Nilson falou, que eram empresas com menos de 2 anos. Chama um pouco a atenção, mas tudo bem, todo mundo tem o direito de montar uma empresa e começar a fornecer para qualquer tipo de empresa. Os sócios dessas empresas eram pessoas normais, a gente tentou ver, será que pode ser laranja, pode ser alguma coisa deles, tal, mas a gente não conseguiu identificar em nenhum vínculo. Eles não apareceram com nenhum relacionamento, né, com os outros atores aí do caso, nem com as outras pessoas da área farmacêutica, então... E aí, a gente, como eu disse, a gente estava naquele mato sem cachorro e estava esperando a única coisa que ainda a gente não tinha tido acesso, que era a base do sistema, para a gente saber de fato quem tinha feito os pagamentos. Porque até agora a gente sabia que tinham 20 e poucos pagamentos para fornecedores de maneira indevida, que poderiam ter sido feitos pelos aqueles 3 funcionários, o Fernando, a Joana e o Roberto. Mas a gente precisava de fato saber quem operacionalizou aquilo para poder direcionar as entrevistas. E aí veio o resultado dessa base que o Nilson analisou. E o que constatou, Nilson? Na verdade, também nada muito relevante, né? Enfim, isso é muito ruim mesmo, porque a empresa, nem o fornecedor lá do software não tem muito detalhamento da ferramenta, né? Então, é uma coisa muito ruim. Mas ele conseguiu achar quem operacionalizou os pagamentos. Conseguiu, pelo menos essa informação a gente teve, então a gente conseguiu identificar que a maioria dos pagamentos foram feitos pelo usuário da Joana e outros poucos pagamentos dos outros 2 funcionários, né? Então, essa informação pelo menos a gente teve. Então, a gente conseguiu direcionar. A princípio, o foco ficou na Joana, porque a maioria dos pagamentos foram feitos com o usuário dela, né? E aí, Nilson, além de identificar que o usuário era o da Joana, a gente conseguiu identificar qual era a máquina que estava sendo feito esses pagamentos? Sim, também. Essa informação a gente conseguiu, que também era da máquina da Joana, né? Por isso que o foco acabou virando para a Joana. Ou seja, a partir daquele momento que a gente teve o retorno dessa base, a gente já teve um grande direcionador. Sim. Ou seja, a princípio, a Joana foi a pessoa que fez a grande maioria dos pagamentos indevidos. E aí a gente foi dar esse retorno pro Sérgio. E aí a gente lembrou também lá atrás da denúncia que a Joana parecia que estava sendo, né, protegida. Então apareceu tudo depois lá no nome da Joana, né? Então parecia que estava resolvido, né? Parecia que estava fácil. Parecia que estava fácil. E é que tá, né? Aí a gente ficava, eu lembro como se fosse hoje, a gente ficava lembrando no início como o Sérgio, não, isso está fácil, já sabemos de tudo. Daqui a pouco vocês vão ver a reviravolta que esse caso deu. Vai ser uma reviravolta impressionante. A gente falou para o Sérgio o resultado da análise da base. Aí o Sérgio, de maneira enfática, disse, eu já sabia. Vocês estão gastando muito dinheiro com a gente aqui. A gente está gastando, era só ir já direto na Joana fazer a entrevista, porque foi tudo ela que fez. Vamos fazer a entrevista com a Joana. E eu deixei ele falar, porque quase que uma entrevista que eu estava fazendo com ele. Eu deixava ele falar, e depois eu entrava, argumentava. E o meu argumento legal, acho que com certeza a gente tem que fazer a entrevista com a Joana. Mas a gente não pode deixar de fazer a entrevista com o Fernando e com o Roberto, porque você na sua experiência, eu na minha experiência e o Nilson, a gente já viu milhares de casos que fraudes foram arquitetadas para prejudicar uma pessoa, ou foi utilizado o nome de uma pessoa, não necessariamente querendo prejudicar, mas para se omitir e não aparecer. Então a gente precisa falar com os 3. E o Sérgio foi intransigente. Ele, não, vamos falar só com a Joana, né, Nilson? Até mesmo por conta dos processos, né? A gente falou para ele, todo mundo usa usuário de todo mundo. Então, assim, beleza, apareceu lá no nome da Joana, mas os usuários são compartilhados. Então, quem garante 100%, né,
que era a Joana, mas o cliente ele achava que ele já tinha resolvido que era a Joana e que tinha que fazer a entrevista só com a Joana, né? Você sugeriu para ele, óbvio, fazer a entrevista com os outros 3 participantes, mas ele insistiu que só queria fazer a entrevista com a Joana, né? E aí, vocês foram para a entrevista com a Joana, você e o Renato, né? E dessa parte, o Nilson não participou. Eu tenho certeza que ele queria ser uma mosquinha para estar na sala de entrevista e acompanhar a entrevista com a Joana. Para saber se era a Joana, né? Para saber se era a Joana, né? Porque é muito engraçado, né? O que a gente sempre recomenda, engraçado no bom sentido mesmo, o que a gente sempre recomenda é que quem mergulha na investigação, olha o computador, monitora, faz pesquisa, analisa CPF, CNPJ, levanta patrimônio, faz tudo que pode ser feito, que não é o mais adequado para conduzir a entrevista. E por quê? Porque só existe uma possibilidade para aquela pessoa. Esse meu pesquisado fez a fraude. Vai ser muito difícil ela mudar a perspectiva do caso. Então, o que a gente recomenda é, quem mergulhou na investigação vai ter um momento com os entrevistadores para passar o caso, passar as evidências, passar os achados. E depois, essa pessoa que não está totalmente enviesada vai conduzir a entrevista, porque vai ser mais fácil ela mudar a perspectiva do caso e pensar, mesmo com todas as provas, com todas as evidências, o Nilson não está envolvido nessa fraude. E aí, beleza. Fui eu e o Renato nessa ótica, né, achando que não estávamos enviesados pelas provas e evidências. E fomos fazer a entrevista com a Joana. E a entrevista ela começa sempre daquela maneira tradicional, que todo mundo sabe, que a gente fala para todos os cantos. A gente recebe a pessoa na sala, a gente faz o balizamento para estabelecer a linguagem verbal e não verbal. E a primeira pergunta que a gente faz é, conta pra gente sobre você, porque eu preciso entender o que a pessoa entrevistada tem de importância na vida dela, dá mais importância para o trabalho, para a família, está satisfeita com a empresa, está satisfeita com o salário, está satisfeita com o chefe ou não, coisas nesse sentido. E também começar a entender um pouco de perguntas voltadas a valores morais, ou seja, o que ela espera que aconteça com uma pessoa que desviou dinheiro da empresa, se ela daria ou não uma segunda chance para a pessoa que fez isso na empresa, e aí vai durante toda a entrevista. Nesse momento, a gente não vai confrontar a pessoa, a gente não vai dizer que a pessoa está mentindo, eu só vou fazer pergunta para elucidar comportamento verbal e não verbal, identificar os sinais de verdade e de mentira e ir guardando as coisas importantes para que, se eu for para a segunda parte da entrevista, eu poder usar essas coisas importantes e manipular a pessoa até falar a verdade. Quando eu digo manipular, não estou dizendo que todo mundo vai... Fale uma característica negativa sua. Ah, eu sou manipulador. A manipulação não necessariamente é para o mal. Existe a manipulação positiva, que é a que a gente conduz, que é para fazer a pessoa falar a verdade e minimizar impactos. Agora também existe a manipulação negativa, que é para tirar algum benefício daquela pessoa que você está falando. E aí fizemos a entrevista, mais ou menos 1h, 1h15, e aí a gente fez um intervalo. E esse intervalo é muito importante, né, Nilson? Nilson, já eventualmente eu participo de algumas audiências como testemunha, e os entrevistados, para tentar reverter a situação, para tentar prejudicar a empresa, o cliente, eles falam que participaram de uma entrevista, que ficaram presos na sala, não puderam beber água, não puderam ir ao banheiro, que ficaram num cárcere, isso e aquilo. E esse intervalo é muito importante porque a gente é uma questão humana e a gente vai dar a possibilidade para a pessoa, depois de 1h, 1h15, poder beber uma água, ir no banheiro, e mais do que isso, você, entrevistador, precisa disso também, né? Imagina você, Nilson, 1h e pouco, 1h15 numa sala, você vai querer beber uma água se não tiver água lá, você vai querer ir ao banheiro, não vai? Não, com certeza, com certeza. E eu acho que vale você contar o bastidor, né? Que nesse momento também os entrevistadores conversam sobre aquele período da entrevista e tal, aquele primeiro período e tal, né? E é super importante isso que o Nilson lembrou, porque eu preciso, apesar de que eu estava fazendo entrevista com o Renato, a gente se conhece só há 30 e poucos anos. O Renato de respirar, eu de bufar, ele já sabe o que cada um está pensando, já sabe o que está... Mas a gente precisava daquele momento para a gente relaxar, para a gente olhar mais algumas evidências, para confirmar algumas coisas, e para a gente também ter uma limpeza na cabeça e poder seguir para a segunda parte da entrevista. Então isso é muito importante, a gente também precisa disso. Por quê? Porque fazer entrevista não é fácil. Todo mundo pensa, você tem as informações, você tem as evidências, as provas, é fácil. Não, toda vez que eu vou fazer uma entrevista, eu vou com medo, eu vou com receio, porque do outro lado tem uma pessoa como eu, que tem sua família, tem seu emprego, e qualquer decisão equivocada que eu tome, qualquer erro que eu cometa, eu vou influenciar diretamente na vida dessa pessoa e das outras pessoas que a cercam. Então esse intervalo é super importante.
É, e como você comentou, né? Com as provas, mesmo tendo as provas, já é difícil, que é o que você falou, né? Nesse caso, não tínhamos as provas, né? Vocês não tinham as provas, só tinham algumas informações, né? Mas eu lembro que você comentou com o Renato que ela estava mentindo, né? Que detectou que ela estava mentindo que ela mentiu bastante, nem né? me lembra disso, mas enfim. E aí a gente fez o intervalo, ela foi beber água, a gente pediu para ela guardar na antessala, na salinha do lado, salinha de espera. E aí eu conversei com o Renato, pô, cara, a mulher tá mentindo, né? Olha aquele sinal que ela deu na pergunta direta, depois ela não respondeu de primeira. Então, galera, eu só via nessa primeira parte da entrevista, 1 hora e 15, só via pelo em ovo. Qualquer gesto que a Joana fazia, eu achava que ela estava mentindo. E o Renato foi na mesma balada do que eu. O Renato falou, não, é verdade. O Renato ficou um pouco com uma cara de gato que engoliu o canário ali, mas não, eu também vi isso, achei estranho e tal. Eu estava muito contundente. E aí, o que aconteceu? Nesse momento, a gente cometeu um erro. Porque eu deveria chegar... aliás, não foi nesse momento. A gente decidiu fazer a acusação, fazer a declaração de culpa. E aí a coisa vai mudar, né? E aí a coisa, pelo amor de Deus, o pessoal deve estar curioso. E a gente avisou para o Sérgio. Nesse mesmo intervalo, eu liguei para o Sérgio ali da sala. Sérgio, olha, tá falando mentira, tá envolvida, posso declarar culpa, posso falar que ela não foi sincera? Pode, Mário, segue em frente. Aí, beleza. Chamamos a Joana para dentro da sala, né? E aí ela senta na nossa frente, e aí eu falo, olha, Joana, eu pedi um tempinho só para você beber uma água e o banheiro, e para a gente também dar uma relaxada, porque é um processo desgastante, e também para dar mais uma olhada em algumas provas e algumas evidências. Você quer saber o resultado da nossa investigação? E aí já começa a ter o primeiro indício. Pessoas que não estão envolvidas, geralmente, elas são diretas e assertivas. E elas falam, não, eu quero saber o resultado da investigação. Elas querem saber se aquela pessoa vai ter a cara de pau de falar que ela está envolvida, que ela está desviando, que ela está fazendo alguma coisa. Né? Você vai ter a pachorra de falar isso. E a Joana queria realmente saber o resultado da investigação, porque ela sabia as atitudes que ela tomou nesse processo. Pessoas enganosas já são diferentes. A pessoa enganosa, quando você faz essa pergunta, você quer saber o resultado da investigação? Ele quer saber, mas não quer saber. Então ele faz, dá uma resmungada, ou fala, você que sabe, decisão é sua, né? Ele quer saber, mas não quer, ele tem medo de ouvir, né? Aí beleza. Aí ela falou, não, eu quero saber. Então tá bom, Joana. A nossa investigação constatou que você efetuou pagamentos indevidos a fornecedores. E aí nesse momento, Nilson, fica aquele silêncio mortal na sala, né? Exatamente. Aquele silêncio mortal, porque o meu papel agora é começar a observar as reações para ver se ela vai negar de maneira enfática, se ela vai negar de maneira dissimulada. A princípio, a gente esperava que ela negasse de maneira dissimulada. Mas aí, ela começou a demonstrar alguns comportamentos verbais e não verbais que chamaram muito a nossa atenção. Nesse momento, eu espero 2, 3 segundos, e aí a Joana disse, mas como? Eu não estou envolvida nisso. Tem alguma coisa de errado. Eu não fiz pagamentos indevidos. Tem alguém querendo me prejudicar. Aí, nesse momento, o que deve fazer o entrevistador? Você tem que barrar as negações, barrar as objeções, e a pessoa ela só vai poder abrir a boca para falar a verdade. Porque se eu deixo ela negar, se eu deixo ela ficar falando, se eu deixo ela ficar me interrompendo, ela ganha força, ela ganha musculatura e vai continuar mentindo, até o ponto que vai encerrar a entrevista. Só que aí começou a ter um problema. Eu comecei a ver pânico, desespero na cara dela. E aquele pânico e desespero legítimo de uma pessoa que estava sendo acusada de maneira injusta por alguém que disse que tinha todas as provas e evidências. De uma coisa que ela tem certeza que ela não fez, diferente de, né, se tivesse feito, ia estar ali, não ia estar dessa forma, né? E aí, não ia estar dessa forma. E aí eu estava tentando fazer o quê? Eu estava manipulando ela, tentando que ela só me ouvisse, só que ela me interrompia o tempo inteiro. Ela não deixava eu falar 1 minuto, ela me interrompia e me interrompia. E aí uma coisa que acontece muito com a pessoa enganosa, a pessoa envolvida, a pessoa enganosa nessa hora, ela começa a pedir prova, começa a pedir evidência, começa a tentar te ameaçar do tipo, olha, você está falando isso, você pode se prejudicar, você vai ter que provar isso na justiça, você pode ser processado. E a Joana não fez nada disso. O que ela estava lutando ali naquele momento era pela
ela pela idoneidade dela, ela estava lutando pela justiça, ela estava desesperada, mostrando cada vez mais comportamentos desesperados, dizendo, mas isso não aconteceu, isso vai acabar com a minha vida, com a minha carreira, eu não fiz isso, vocês têm que acreditar em mim. E aí, o que começou a passar na minha cabeça? Isso tudo numa fração de segundos, porque imagina, galera, você tem que fazer a pergunta, analisar o comportamento verbal, comportamento não verbal, receber a resposta da pessoa, às vezes tomar uma porrada e já pensar na próxima pergunta, na próxima saída. Isso tudo numa fração de segundos. E ao mesmo tempo a minha cabeça, fudeu. Será que eu estava certo e agora eu estou errado? Será que eu estou errado e agora estava certo? Eu estava numa tempestade assim. E aí eu e o Renato, a gente começou a dar umas olhadas de rabo de olho e a gente já sabia que estava tendo aquele cheiro de arroz queimado, ou seja, deu merda, tem alguma coisa estranha. E aí, a gente, por se conhecer muito e sem dar nenhuma palavra, eu tomei a iniciativa de fazer o seguinte comentário para a Joana. Eu falei, Joana, você precisa me ouvir. Deixa eu falar, mas Mário, eu não fiz isso. Vocês estão acabando com a minha vida. Joana, eu preciso que você me ouça. Se você não me ouvir, eu não vou poder mostrar em que pé está o nosso caso aqui, em que pé está a nossa situação. Aí eu cheguei para ela e disse, Joana, você lembra que do início da entrevista, eu falei que eu ia ser transparente e sincero com você do início até o final? Claro, Mário, eu lembro, mas e você tem que ser, porque não é possível, eu não fiz isso, cara. Calma, Joana, deixa eu falar. Se eu não falar, a gente não vai conseguir evoluir. Então, todas as provas, todas as evidências apontam que você fez mais de 20 e poucos pagamentos indevidos a fornecedores que não têm nenhuma relação com a empresa. Não, Mário, Joana, por favor, espera eu falar, depois você vai ter o tempo para falar. E o que acontece? Além de você ter feito todos esses pagamentos, está no teu usuário, esses pagamentos estão na sua máquina, no seu computador, e a gente tomou o cuidado ainda de verificar que se naquele dia que se você de fato estava na empresa, porque a gente já teve casos em que o cliente falava, não, foi ele que fraudou e a pessoa estava de férias, a pessoa não estava na empresa. Então, Joana, é o seu usuário, é a sua máquina, você passou na câmera da empresa, bateu o ponto, passou na catraca, não tem alternativa. Foi você que fez isso, segundo as provas e as evidências. E ela, desesperada ali, né? Mas, Mário, não tem alguma coisa de errado. Aí ela teve aquele lampejo que a gente já sabia. Mas aqui, sabe o que é, Mário? Todo mundo compartilha a senha. É mesmo? E eu já sabia, porque o Nilson já tinha me falado. Eu já sabia. Eu já sabia disso. Aí, mas por que todo mundo compartilha? Por quê, Mário? Porque, por exemplo, as pessoas às vezes saem de férias. E aí tem operações que só são direcionadas para aquele usuário e aquela senha. E aí a pessoa precisa ter o usuário e senha de quem saiu de férias para operacionalizar. Ok, Joana, mas de qualquer forma, são muitas operações. Mas, o que eu vou dizer agora para você? Eu quero que você me ouça muito bem. Apesar de ter todas as provas, evidências, tudo isso que eu já te falei, eu digo com todas as palavras que você não está envolvida nessa fraude. Nilson, quando eu acabei de falar isso, como é que você imagina que a Joana se sentiu naquela hora? Nossa, deve ter se sentido aliviada, né? Deve ter dado aquela respiração forte. Foi exatamente isso. Ela veio um alívio, né? Ela fez assim, ai, Mário, e colocou, ainda bem que você está me dizendo isso, porque eu não fiz isso, Mário, eu não fiz de jeito nenhum. Joana, eu estou dizendo com todas as palavras agora, que por tudo que eu vi, pela sua linguagem corporal, as características que você me apresentou no seu discurso, que você não está envolvida. E o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um intervalo, exatamente agora, vou fazer mais um intervalo. Você vai ficar com o Renato aqui na sala, e eu vou conversar com o Sérgio, e vou dizer, Sérgio, mesmo com todas as palavras, mesmo com todas as evidências, com todas as provas, a Joana não está envolvida. Mas é isso mesmo, Mário, que você tem que falar isso porque eu não estou envolvida. E aí eu falei, Joana, deixa eu finalizar. Mas eu vou deixar bem claro uma coisa. A investigação vai continuar, porque ainda tem algumas coisas para a gente fazer. E se aparecer alguma coisa diferente do que você falou para a gente aqui, aí a empresa vai até as últimas... Não, Mário, não vai aparecer porque não tem prova. Eu não fiz, não vai aparecer. Porque é importante nessas horas... você sempre deixar uma pulguinha atrás da orelha, né, Nilson? Sim, com certeza. Mas e conta pro pessoal como foi falar isso pro Sérgio. Nossa Senhora. O Sérgio tinha certeza que era a Joana, você já tinha dito que era praticamente que era a Joana.
Como foi? E aí, né, eu falei, então vou fazer esse intervalo, você vai ficar com o Renato. E enquanto você fica com o Renato, a gente vai pedir para você fazer uma declaração de transparência, uma declaração de sinceridade, explicando que, olha, eu, Joana, participei de uma entrevista e informei. Você vai informar exatamente o que aconteceu. Eu acho que é importante você falar que, como você disse para a gente, que não está envolvida, que não fez pagamentos indevidos, que não se favoreceu financeiramente. Eu acho que é importante você falar que você está falando a verdade, que não vai aparecer mais nada que possa te colocar nessa situação e que se aparecer alguma coisa, que você responderia, mas que você sabe que não vai aparecer. Então, nesse momento, a gente passa algumas coisas que a pessoa pode colocar, mas ela tem que escrever isso por si só. Então, tem que ser de próprio punho, por si só, com as palavras, mas a gente dá uma orientada. E aí o Renato ficou com ela e eu fui para a sala do Sérgio. Quando eu chego na sala do Sérgio, abri a porta, né? O Sérgio, e aí, já confessou? Já confessou? Aí eu fiquei aquele cri-cri, cri-cri, aqueles 2 segundinhos ali. Não confessou. Mas como não confessou? Tava tão fácil, pô. Você já fez casos muito piores que esse. Já fiz casos muito piores, mas esse também é difícil, viu? Esse também é difícil, é bravo. Mas então, em que pé tá? Olha, você me contratou pela nossa experiência, né? Pela experiência da S2, tudo, dos entrevistadores, da parte forense. E agora eu digo com todas as palavras para você que a Joana não está envolvida nessa fraude. Mas como, Mário? Ela não está envolvida nessa fraude e te digo mais, eu já falei isso para ela. Porque ela não... Mas peraí, você já falou isso para ela e aí foi um erro nosso. Porque eu deveria, antes de tomar essa atitude, avisar o Sérgio que ia falar isso para ela. Mas esse erro fica minimizado pela questão humana nossa. A gente não quer fazer um inocente passar por uma declaração dessa, a gente não quer fazer um inocente passar por uma pressão dessa, sendo que ele não fez nada. Então eu preferia agora estar errando, mas tendo a minha consciência tranquila. Porque eu poderia estar errando, né? A Joana poderia estar envolvida. Mas eu, com a dúvida, eu falo, quer saber, eu não vou ficar... Eu vou, na dúvida, para o réu, como diz na justiça. E aí o Sérgio ficou enfurecido. Mas como você fez isso? Você não perguntou para mim, né? Se coloca na posição do Sérgio, Nilson. Não, exatamente. Ele não gostou muito, né? E aí convidou você a dar essa informação para o comitê, né? Eu já fui para a sala do Sérgio, com a licença poética que temos direito aqui, me borrando. Eu estava me cagando, porque eu tinha que falar para o Sérgio que eu mudei tudo e que a principal suspeita que ele acreditava, né, não estava envolvida. Só que a situação sempre pode piorar, né? Sempre. O Sérgio falou, então, meu camarada, você vai ter que contar isso que você acabou de fazer para o comitê de ética. Eu vou reunir os caras agora e você vai lá na sala de reunião falar isso para eles. Se eu já estava me borrando naquela hora, agora não passava nem mais um fio, né? Não passava uma agulha. Fui completamente medroso, numa situação horrorosa. E eu não tinha nem o Renato para ir comigo, né? Porque o Renato ficou lá na sala com a Joana, então eu tinha que ir sozinho enfrentar mais quatro caras, o Sérgio mais 4 caras. Renato mandando mensagem para você, né, para saber o que estava acontecendo. E o Renato mandando mensagem, eu na sala do Sérgio eu ainda consegui responder, não, eu tô aqui conversando com o Sérgio, mas o negócio tá estranho aqui. E aí depois eu não mandei, não respondi mais nada de mensagem. Não tinha como, né? Mas eu sei que depois eu vi as mensagens, o Renato falou, e aí, cara, deu merda, você tá demorando muito, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Responde. Eu não estava respondendo. Daí cheguei na sala, o Sérgio fez exatamente isso. Marião, fala aí agora o que você fez aí. Conta qual é o desfecho do caso. Né? Aí eu falei, Sérgio, você já sabe. Né? Acabei de falar para você e eu vou falar para eles. Mesmo com todas as provas, com todas as evidências, a Joana não está envolvida. Ela não cometeu essa fraude e eu falei isso para ela. Mas, peraí. Você falou que ela não cometeu essa fraude com tudo aquilo os pagamentos na máquina dela, no usuário dela. Como você falou isso? Eu falei exatamente isso. Porque, pela minha análise comportamental e verbal, as respostas dela estavam mais alinhadas a pessoas que não estavam envolvidas. E eu não quero cometer uma injustiça com uma pessoa que não está envolvida. Mas você tem certeza que ela não está envolvida? Certeza eu não posso dizer que tenho, mas eu tenho grande entendimento que ela não está envolvida. Porque certeza eu não vou dizer que dá 100%, mas mais de 90% ela não está envolvida. Mas, cara, você não podia ter falado isso,
Realmente, talvez eu não devesse ter falado isso antes de falar com o Sérgio. Mas eu falei. E aí começou a pressão. E agora? O que você vai fazer? Como é que nós vamos resolver isso? O que você vai fazer? 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 Pois é, e agora, né? Porque a gente só lembra da Joana, né? A gente nem lembra que tem outros 2 denunciados aí que vão aparecer na história e... né? Mas aí o bom entrevistador, Deus ajuda. Eu olhei pro Sérgio e aí, não é que eu sacaneei o Sérgio, mas eu tive que falar isso para me proteger e proteger esse 2. Né? Eu falei, Sérgio, você lembra que no momento que a gente foi decidir pelas entrevistas, né? No momento que a gente foi decidir pelas entrevistas, que eu falei que tinha o Fernando e o Roberto, que tinham poucas operações, 2 ou 3 no nome de cada um, mas que era importante a gente também entrevistar eles. Agora é só isso que a gente tem para fazer. Mas como só isso? Tá tudo no nome. Não, eu preciso comparar comportamento. Eu preciso saber fazer as mesmas perguntas que eu fiz para a Joana, para o Fernando e para o Roberto, para eu ver as respostas verbais e não verbais, e aí eu ter certeza de quem está envolvido e quem não está envolvido. Se eles estiverem limpos, eu volto para a Joana, ela me enganou, eu volto para a Joana e continuo a declaração. Se eles estiverem mentindo, um dos 2 provavelmente é o que operacionalizou de fato todo esse pagamento. Tem mais alguma coisa, Mário? Não, não tem. É isso mesmo. Aí e aí saí da sala e já peguei o telefone e vi aquele monte de mensagem do Renato. Renato, monstro, horroroso, me responde, tá tudo bem aí? Aí não respondi de sacanagem, confesso. E aí cheguei na sala, o Renato já assim. E aí eu falei, olha, Joana, por hoje é só, tá encerrado. O trabalho vai continuar, a gente vai continuar levantando mais algumas informações, a gente vai fazer mais algumas entrevistas. A gente quer deixar a porta aberta para que, se surgir uma informação, a gente volte a falar com você. E hoje a recomendação que a empresa deu, se você quiser voltar para a tua casa, para dar uma relaxada, uma descansada, porque o assunto foi desgastante, você pode ir, mas amanhã é vida normal, segue o teu trabalho normal. Ai, Mário, muito obrigado. Aí veio toda aquela lamúria, aquele agradecimento, que era não lamúria no mau sentido, mas era legítimo, porque ela estava de fato desesperada. E aí encerramos. E aí contei tudo o que aconteceu para o Renato, ele morreu de dar risada, né? Mas achou que a gente tomou de fato o caminho correto. E no dia seguinte, a gente foi falar com o Fernando, porque já era na calada da noite. E aí com o Fernando a gente teve algumas surpresas, né, Nilson? O Fernando era um dos denunciados, né, que a gente nem lembrava, né? E o Fernando estava lá Tava trabalhando, o outro denunciado estava de férias. Estava de férias. Acho que é isso, né? Então nem dava para entrevistar ele. E isso foi um problema, né? Porque a gente fala, caramba, um tá de férias e o outro não tá. Como a gente resolve? Não tem que resolver. Você não pode pedir para a pessoa voltar das férias para você fazer essa entrevista, né, Nilson? Mas é aquilo que você falou, o bom entrevistador, Deus ajuda, né? Porque aí na entrevista do Fernando, eu acho que você pode comentar aí como é que foi a entrevista do Fernando. Realmente, o bom entrevistador, Deus ajuda. E aí a gente seguiu o mesmo procedimento que a gente seguiu com a Joana, né? Que era o procedimento de apresentar o que estava acontecendo, de fazer o balizamento para entender a linguagem corporal, a linguagem verbal, as características da voz. E mais do que isso, a partir do momento que a gente fez a pergunta aberta, eu queria entender o que ele dava de importância, né? E aí uma coisa me chamou muita atenção, porque ele tinha um apreço enorme pelo pai dele. O pai dele era coronel da Polícia Militar, né? Então ele falava que o pai dele era um exemplo para ele, que ensinou tudo na vida dele, questões de ética, de honestidade, e que ele também tinha o sonho de ser policial militar, mas que ele não conseguiu passar no concurso público e que aí isso acabou ficando só na origem da família, porque não era só o pai dele que era da polícia, e sim também alguns tios dele foram da Polícia Militar, inclusive do Exército. E aí, essa informação foi importante, porque eu sabia que ele tinha alguém que ele não poderia desapontar, que ele tinha alguém que ele tinha um grande apreço e que eu poderia utilizar na segunda parte da entrevista, se de fato eu percebesse que ele estava envolvido. E aí a entrevista continuou acontecendo, e aí chegou em alguns momentos em que eu tinha que fazer perguntas para entender o discernimento ético dele. E aí a primeira pergunta foi, o que você acha que deveria acontecer com um funcionário que desviou, fez pagamentos indevidos, desviou dinheiro da empresa? E aí, Nilson, o que você acha que ele respondeu? Você vai lembrar, não lembra? Pois é, né? Aí meio que dá bingo, né? Dá bingo, né? Dá bingo, né? Enfim, tenta se proteger, né, na resposta, né? E esse bingo, na realidade,
a resposta da pessoa envolvida é a resposta que ela queria que fosse concedida para ela nessa situação. Então ele disse, olha, Mário, tem que ver o que tem que acontecer, entender se a pessoa estava passando por algum problema, entender o contexto de vida dela, tal. Não pode tomar uma decisão sem considerar todos esses pontos. Aí eu falei para ele, realmente, eu também acho que tem que procurar entender todos esses pontos. Já a pessoa não envolvida, a pessoa verdadeira, ela vai dizer, não, tem que demissão Tem que com ser justa punido. causa, tem que um processo civil, um processo criminal, ela não dá desconto, porque ela não está envolvida e ela sabe o caminho que tem que seguir. E aí, uma outra pergunta que também chamou muita atenção foi, você daria uma segunda chance para essa pessoa? E ele respondeu coisa muito parecida. Não, Mário, dependendo de como for a postura dessa pessoa, explicando a situação, se ela for sincera, por que não dar uma segunda chance? Todo mundo merece uma segunda chance. Todo mundo merece uma segunda chance. E aí o terreno estava muito fértil para a gente a partir desse momento, porque a gente sabia que ele tinha 2, 3 operações no nome, não era igual a Joana, mas tinha 2, 3, mas o discernimento ético dele era completamente diferente da Joana. E aí a gente finalizou a entrevista com as perguntas para identificar a sinceridade, de fato, né? Você mentiu durante a entrevista? Eu perguntei para ele. Aí ele, lógico que não, de jeito nenhum. Não menti, de jeito nenhum, jamais mentiu. Respostas que estão diretamente relacionadas à dissimulação, diretamente relacionadas à mentira. Isso foi mais um indício. Então, a gente fez o mesmo intervalo que a gente fez com a Joana, para justamente a gente ter aquele tempo, conversar, eu e Renato, e também falar com o Sérgio. E para a gente estava muito claro que o Fernando não estava falando a verdade, né? E aí a gente conversou com o Sérgio, disse isso para ele, ele falou, olha, cara, não tem outra alternativa, vai lá e faz a declaração. Eu falei, não, a gente não vai fazer a declaração por fazer. A gente vai fazer a declaração porque agora estamos convictos, de fato. Mas da outra vez você também não fez? Você não estava? Eu estava, mas eu cometi um erro. Agora, dessa vez, estamos muito mais convictos. Foi completamente diferente as respostas que o Fernando deu em comparação com as respostas que a Joana deu. Então, a gente tem grande chance de estar certo. E aí, fomos para a declaração de culpa, né, Nilson? E a questão aí é entender como foi feito, né? Porque usuário da Joana, máquina da Joana. Como que o Fernando fez isso, né? E isso era o segredo, o maior segredo que a gente precisava desvendar. E aí, a gente voltamos para a sala, chamamos o Fernando. E aí, da mesma forma, Fernando, você quer saber o resultado da nossa investigação? Né? Antes disso eu disse, a gente ficou esse intervalinho para beber uma água, conversar um pouco, ver umas evidências, ver umas provas e também para você dar uma descansada. Então você quer saber o resultado da investigação? E aí veio totalmente o oposto da Joana. Ele não queria saber o resultado da investigação. Ele disse, você que sabe, Mário. Ele não queria saber porque ele sabia que de fato ele estava envolvido. Ele já sabia, na verdade, né? Por isso que ele não queria ouvir. E aí eu disse, a nossa investigação constatou que você fez pagamentos indevidos a fornecedores e se beneficiou disso. E aí é aqueles 3 segundos que você vai observar a reação. E a reação dele foi só... Essa é uma das piores reações, porque é uma negação mas uma negação legítima é aquela que vem o conteúdo verbal e vem o conteúdo corporal junto. Não, tá lá, a cabeça dizendo não, ele está dizendo não, que não fez. E o não é a negação tradicional. O não é diferente de nunca, de maneira alguma, jamais, de forma alguma. E aí, a partir daquele momento, eu tinha que fazer o quê? Conduzir ele até a verdade. Manipular ele no bom sentido para mostrar que o caminho da verdade era o caminho que traria menos consequências. E eu sabia de algumas coisas que eu poderia utilizar. Porque vocês lembram, no início da entrevista, ele falou do apreço que tinha pelo pai, né? Do apreço que ele tinha pela questão da ética do pai. E uma coisa que eu não contei, que é determinante para essa parte agora, que foi uma pergunta que eu fiz na primeira parte da entrevista, que eu tinha que identificar quais eram os possíveis medos que o Fernando tinha. E eu disse, e a pergunta foi, qual é a pior coisa que você acha que pode acontecer com uma pessoa que fez esses pagamentos indevidos? E o Fernando disse, olha, podia ser preso. Então, naquele momento, eu sabia que o Fernando morria de medo de ser preso. E tudo estava interligado. Ele tinha medo de ser preso, porque o pai era coronel da polícia, os parentes eram da polícia, era do exército, e ele não queria desapontar o pai dele.
E foi nessa direção que eu segui. Ou seja, eu continuei falando das provas, das evidências. O Fernando chegou no momento, então tá bom, Mário, você está dizendo que tem tudo, então me mostra uma prova. Se você mostrar uma prova, eu confesso. E aí eu olhei para ele, aquela situação do cão e gato. Eu falei, olha, Fernando, eu não vou ficar brincando de cão e gato. Eu mostro uma prova, você fala. Eu mostro outra prova, você fala. Porque aí vai perder a livre e espontânea vontade, vai perder a legitimidade, vai perder a questão do arrependimento. E se eu chegar para o comitê e falar, olha, ele só falou depois... Eles vão dizer, Mário, quer dizer que no pior dia da carreira profissional dele, a empresa contratou uma consultoria, gastou o dinheiro que gastou e ele está tripudiando, vai lá e demissão com justa causa, processo civil, processo criminal para prender esse cara. E aí eu falei para ele, e o Nilson sabe, eu falei, e isso eu não quero que aconteça com você. Eu não vou mostrar nenhuma prova, já estou te dizendo, porque eu não quero que você se sinta prejudicado, que você seja prejudicado. Porque se eu mostrar vai acontecer isso. E aí, a partir desse momento, eu busquei trazer aquele assunto do pai dele. E você sabe, Fernando, você sabe exatamente agora o que o seu pai pensaria quando ele soubesse que você teve a chance de reescrever a sua história, de voltar a ser quem você era antes de ter cometido essas fraudes. Você sabe o que seu pai espera de você, você não sabe? E aí você já começa a ver aquele comportamento de submissão. O cara começa o olho a marejar, começa a soluçar, e aí, a partir desse momento, eu falei, tá vendo, Fernando? Eu não estou errado. Você não fez isso a tua vida inteira. Não, Mário, eu não fiz, eu não estou errado. Isso foi uma questão pontual que fez com que você mudasse tudo aquilo que você foi até hoje. Mas nós estamos juntos aqui para reescrever essa história, mas eu preciso entender o porquê. O que você fez. Agora é o porquê. E o porquê é importante, Nilson? Super importante, né? Mas acho que vale ressaltar a empatia nesse momento da entrevista, que foi isso, né? Você não cravou ele como um bandido, você nasceu para fazer isso. Não, teve em um momento da vida, aconteceu alguma coisa e o cara envergou para isso, né? Mas aí acho que a gente volta lá para o início o porquê é o início do episódio, né? Da confissão. Da confissão, exatamente. Todo mundo já sabe, mas nós vamos falar um pouquinho agora, né? Exato. E aí essa questão da empatia é super importante, porque muitos profissionais que conduzem entrevista, eles acham que o entrevistado é um ser de outro planeta, eles maltratam, eles pressionam, eles ameaçam, e o nosso papel é completamente diferente. Eu não tenho nada contra aquela pessoa, o meu papel é resgatar ela para ela seguir de cabeça erguida a vida dela num outro ambiente profissional, ou em alguns poucos casos, até mesmo na empresa. E aí, daqui em diante, eu falei, olha, e o porquê que é o mais importante agora? O que aconteceu, aconteceu. O porquê eu não sei. Eu não sei se você estava com algum problema financeiro, eu não sei se você estava com algum problema de saúde, eu não sei se tinha alguém te ameaçando, ou se você tinha algum vício, algum problema, alguma dívida, mas alguma coisa aconteceu. E aí, aquele processo de marejar os olhos, de começar a meio que gaguejar, dar uma soluçada, foi o processo do choro natural, não o choro artificial. O choro artificial começa, aí eu estava em casa, depois eu voltei. O choro verdadeiro, ele começa de maneira gradual, a pessoa vai se emocionando, marejando, começa a soluçar, até que ela começa a chorar. E o inverso é a mesma coisa, ela começa perdendo a emoção do choro, devagar até ela se recompor. E aí nesse momento ele começou a chorar. Mário, você não está errado não, vocês estão certos que eu não fiz isso a vida inteira e eu estava passando por problema. Tá vendo? A gente não estava errado. É isso que aconteceu. E aí ele começou a entrar no ponto que foi os primeiros minutos do nosso episódio, que o Nilson muito bem fez a leitura. Ele começou a falar que ele era uma pessoa que era viciado em cocaína, ele também era viciado em jogos de azar, né? E que ele começou a acumular uma série de dívidas e começou a ser pressionado pelos traficantes, porque ele tinha que pagar a droga que ele consumia. Só que chegou num determinado momento, né, Nilson, ele não conseguia mais ter dinheiro para pagar. E não podia pedir para a família, porque ia como justificar, né? Exatamente. Ele comenta que, inclusive, começou a trabalhar, né? Ele teve que ir na balada lá distribuir droga ao mesmo momento que ele utilizava, né? Muito bem lembrado. Então, ele passou de um usuário para, vamos dizer assim, um aviãozinho, um bracinho direito dos traficantes para vender e poder, de alguma forma, dizer que está prestando serviço para abaixar a dívida dele. Só que aí surgiu o ponto que está relacionado ao caso que a gente está investigando.
os bandidos, os traficantes, sabiam que ele era filho de coronel, sabia que era família da polícia, mas também sabiam que ele trabalhava numa grande indústria farmacêutica. E aí eles queriam que, de alguma forma, o Fernando arrumasse um jeito de tirar dinheiro da indústria farmacêutica para passar para eles, como uma forma de ir pagando a dívida, né? E depois até mesmo de pressionando ele, de colocando ele numa situação ruim. E foi aí que surgiu as empresas que não tinham nada a ver com a nossa indústria, o nosso cliente. Eram empresas que não tinham nada a ver, que eram empresas que eram de conhecidos dos traficantes, eram empresas que eram até mesmo em nome de parentes dos traficantes, que estava sendo utilizada para poder receber o dinheiro, né, Nilson? Exatamente, exatamente. E aí ele comentou como que ele fez isso, né? E aí entra em cena o terceiro denunciado, né? Que é o nosso amigo Roberto. Mas a gente ainda queria saber isso, né? Exatamente. Muito bem lembrado, né? Queria saber, poxa, como isso aconteceu? E aí ele usou um caminho parecido com o que a Joana disse. Ele falou, olha, Mário, lá na área todo mundo tem o usuário e a senha. Inclusive tem um papelzinho na mesa da secretária do gerente ou do diretor que tem lá usuário e senha de todo mundo lá. Para que quando alguém precisar de fazer um trabalho, quando alguém tiver de férias, quando tem alguns sistemas que não dá usuário e senha para todo mundo, aí tem que usar o usuário e senha de uma pessoa específica, fazer uma atividade. Tá, mas até aí como é que você fez isso? Aí ele disse o seguinte, enquanto a Joana ela ia no banheiro, enquanto a Joana ela participava de uma reunião, enquanto a Joana ia fazer qualquer coisa fora da nossa sala ali, eu pedia para o Roberto ficar na porta, eu sentava na mesa da Joana, no computador da Joana, logava com o usuário dela, logava com a senha dela, pagamentos, pagamentos, pagamentos. Operacionalizava os pagamentos. De repente a Joana pintava no corredor, o Roberto olhava para trás, sai, desloga. Eu deslogava. A Joana entrava na sala, sentava na máquina dela e começava o trabalho. A Joana, ela não conseguia ver as operações que foram realizadas antes, porque o sistema não dava essa possibilidade. Então ela não sabia que alguém sentou e fez as operações. Então, galera, essa situação que aconteceu com a Joana. A gente poderia ter cometido uma grande injustiça. Graças a um estalo celestial divino, a gente mudou a perspectiva do caso e descobriu que os dois funcionários que tinham menos operações no nome estavam preparando toda aquela situação para poder obter benefício. E eles nem queriam prejudicar a Joana, porque eles sabiam que, aparentemente, o sistema não conseguia saber quem fez o pagamento. Exatamente. Mas eles não contavam com a possibilidade da gente pegar a base do sistema, né, Nilson? Exatamente. E partir para as entrevistas, né? Então, eles tentaram maquiar a informação lá fazendo na máquina da Joana, mas, enfim, com o processo como um todo, a gente conseguiu identificar, né? E aí, a gente finalizou a entrevista com o Fernando, ele fez a declaração verbal e por escrito da fraude que ele cometeu junto com o Roberto. E a nossa ideia era entrevistar o Roberto, né? E o Roberto, ele estava de férias. E aí, antes de finalizar a entrevista com o Fernando, eu disse, olha, a gente também vai entrevistar o Roberto. Eu já estou te falando pela relação de confiança que a gente criou aqui, que você foi sincero, e eu acho que você merece saber disso. Só que não fala nada para ele não agora, cara. Ele está de férias. Deixa ele curtir as férias dele, porque senão se você falar hoje, por exemplo, vai virar um inferno a vida do cara. O cara vai ficar desesperado, o cara vai... Nossa, não fala... Mas na realidade eu queria que ele falasse pro cara, para meio que facilitar o trabalho. E aí a gente, depois de algum tempo, a gente fez a entrevista com o Roberto. Só que a entrevista com o Roberto foi muito mais tranquila, muito mais... Porque era um menino muito jovem que foi usado pelo Fernando. E assim, diferentemente que é o tradicional, logo nos primeiros 30, 40 minutos, ele acabou falando que também estava envolvido. O que não é o normal, é raro acontecer isso. Enfim, esse é o fim da nossa história. A gente poderia ter cometido um erro, mas por a gente ter a capacidade de mudar a perspectiva do caso, né, Nilson, de ter empatia pela pessoa e analisar os sinais, a gente conseguiu descobrir de fato a verdade e penalizar quem deveria penalizar de maneira correta, de maneira justa, sem excesso. E o Sérgio, né, por incrível que pareça, né, ele falou assim, não acredito, cara, que vocês desvendaram a situação. Tá vendo, Sérgio? Poderia ter feito antes, se você deixasse eu fazer a entrevista no momento que a gente queria. Mas tudo bem, essas coisas acontecem. O Sérgio continua super parceiro nosso, a gente fez vários outros casos. E a gente agradece muito por esse caso que a gente tratou.
Então a equipe foi determinante, o Renato junto comigo na entrevista, o Nilson, o Deco, a Sandra nas pesquisas e depois a confiança que o Sérgio colocou na gente ainda mais aqui para frente, né, Nilson? É isso aí, é isso mesmo. Esse então foi o nosso caso de desvio. Caso encerrado? Encerrado. Mais um caso encerrado, foi ótimo. Galera, eu vou dar um spoiler agora, antes de fazer os agradecimentos finais. O próximo episódio vai ser um episódio de corrupção. Uma corrupção numa grande empresa imobiliária. Então vocês não podem deixar de assistir, que é um caso com muitos detalhes também, um caso muito interessante. E agora eu convido todos vocês para acompanhar o Dissimulados. Já falei do livro que está lançado, então vocês vão poder olhar a história completa, mas a gente também está em várias plataformas. A gente está no YouTube, no Instagram, no Spotify, e vocês podem acompanhar essas histórias de maneira reduzida também nessas plataformas. Valeu, muito obrigado, até o próximo episódio.